Olá, boa noite. Sou Adriana Matos e esse é mais um Conversação aqui no nosso portal. E olha, a gente está muito, mas muito feliz porque hoje o nosso programa é muito especial. Sabe quem está aqui conosco? Cadê a Adriana Mota? Tauã, boa noite, Tauã, boa noite a todos vocês. Isso mesmo. Vamos colocar a Adriana Mota na tela, Tauã? Sabe quem é a Adriana Mota? Olha, porque o programa está mais que especial. Está mais do que inclusivo. Isso mesmo. Adriana Mota, intérprete de Libras, fazendo do nosso programa um programa para todos e para todas. Isso mesmo. O Conversação com a Adriana Matos agora é para ouvintes, mas também para surdos e surdas, tá certo? Desde já, muito, mas muito obrigada, Adriana, e também o Nailton, que também vai estar conosco nesta noite. O nosso programa de hoje, mais do que especial, 2 pessoas que vão estar com 2 temas que com certeza vão fazer diferença na vida de vocês. Vamos estar hoje com a Císia Carneiro, ela que é consultora materno-infantil. Você, mamãe, você, papai, você que tem filho pequeno e que tem aquela dificuldade de colocar para dormir, hoje a gente vai estar conversando sobre a importância da rotina, a rotina do sono, para que a gente possa ter uma qualidade de vida, qualidade do sono. Um abraço aí para Beatriz Helena. Daqui a pouquinho a gente volta a esses comentários. O Tauã, nosso diretor aí de programação que está aqui conosco, volta e a gente volta a falar com vocês, tá certo? O Portal Viver Mais, o nosso canal Adriana Matos, se inscreve desde já, tá certo? E a gente vai estar mandando esse alôzaço para vocês. Muito obrigada desde já. A gente também vai estar hoje com uma pessoa que a gente ama de coração, que é a Ana Karine Moraes. Ela, além de analista bioenergética, trabalha com cristais, trabalha com aromaterapia, com reiki, e hoje ela falou algo assim muito importante. Nessa vida corrida que a gente leva, dá para desacelerar sem parar? Dá para desacelerar levando a vida que a gente leva? A gente vai conversar com ela também, tá bom? Vai ter poesia? Vai com o Nivaldo Cruz. Vai ter poesia com imagem? Vai também. A gente vai estar falando de autoestima com fotografia. A gente vai lá para Tucano com a Aurenice Fotografias e a gente volta para a Feira de Santana com a fotografia do Cal Preto, tá bom? Mas agora nos estúdios a gente vai trazer a nossa querida Císia Carneiro, que já tem um tempinho trabalhando com crianças, não é isso, Císia? Boa noite. Boa noite, Adriana. Já Prazer tem um enorme. pouquinho. Prazer enorme. Mais O uma vez prazer é estar todo meu. conversando com você. A última vez que conversamos, falamos de sono, falamos de sono, mas falamos de sono, rotina do sono, voltado mais para aprendizado, ok? Hoje, eu gostaria muito de conversar com você, mas já com essa questão dessa dificuldade que nós, mães, pais, hoje em dia, temos de trazer essa qualidade de vida para os nossos filhos, já que estamos com certa dificuldade de trabalhar a rotina do sono. Antes, a gente quer saber quem é Císia Carneiro. Boa noite. Boa noite. Então, além de mãe, eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos agora, em fevereiro. Eu sou professora, né? A gente se conheceu na escola, né, Adriana? E foi depois que minha filha nasceu que eu tive esse estímulo de procurar ajuda e procurar estudar um pouquinho sobre o sono, porque eu passei quase 6 meses sem dormir e agora eu entendo, né, por que a gente passa tanto tempo, né, com essa dificuldade, né, de fazer a criança dormir, porque nós não nascemos sabendo dormir, né, dormir é um hábito, ele é construído, e além disso a criança não tem maturidade, né, cerebral para poder dormir 5, 6 horas seguidas no início, né, 1 mês, 2 meses de vida. Então, na época, eu pedi 2 ajudas profissionais, né, eu solicitei consultora do sono, e acabei
me interessando pelo assunto e resolvi estudar. Depois eu vi que não era só o sono. Eu precisava estudar sobre desenvolvimento infantil, e é isso que eu faço, né, para dar apoio à família, né, quando a família me procura, porque não é só trabalhar a rotina, né? A gente precisa olhar as crenças da família, precisa empoderar essa mãe, né, para saber como ela vai lidar no dia a dia da criança. É isso que eu queria saber, o que é que faz uma consultora materno-infantil? A gente tem foto de lá, inclusive, viu, gente? E a gente tem autorização da mamãe e do papai, Tomás, né, de mostrar a Lai. Depois a gente vai estar mostrando para vocês, inclusive, a rotina dela. O que é que faz uma consultora materno-infantil? Então, a consultora materno-infantil, ela não foca só na rotina e no sono, né? Ela tem um olhar mais amplo, ela olha a família, empodera essa mãe, porque, na verdade, eu vou dar as instruções, mas a jornada vai ser da mãe, né? Não adianta eu falar, você tem que ir por esse caminho, se eu não entender as crenças, né? Porque contra as crenças não há argumento, né? A gente tem que empoderar essa mãe a colocar em prática, a verificar qual é o melhor caminho, realmente, para colocar a rotina em prática, né? E, na verdade, como eu te disse, a gente não trabalha só com sono e a rotina, a gente trabalha também com a transição da cama compartilhada para o quartinho do bebê, a gente instrui também sobre a questão do desfraude, e tanto é que na hora que eu converso com a mãe, eu passo um questionário, eu pergunto justamente questões relacionadas à conduta, à questão da parentalidade, para saber como é a condução da mãe durante o dia com a criança. Tá, eu sei que você não trabalha só com isso, mas qual a importância, Císia, de uma criança manter uma rotina, a rotina do sono? Primeiro, o que é a rotina do sono, né? E qual a importância da rotina do sono? Eu não diria assim a rotina, seria o hábito de dormir bem, né? Primeiro a gente tem que ver qual é a necessidade da criança, quantas horas de sono essa criança precisa dormir. Porque uma criança que dorme bem, ela é uma criança mais tranquila, ela aprende melhor, porque a aprendizagem, né, ela é consolidada através do sono. A criança que dorme bem no horário adequado, o que vai acontecer? Ela vai ter um crescimento mais adequado. Porque tem estudos científicos, né, que mostram aí que a liberação do hormônio do crescimento, ele se dá principalmente o ápice durante o sono, e tem um horário específico, né, que é entre 8 a 1 hora da manhã. E o que eu vejo hoje em dia são crianças dormindo 1, 2 horas da manhã. Eu vejo isso em sala de aula, porque eu sou professora, e vejo crianças hiper, mega agitadas, né? Hoje mesmo eu conversei com um aluno, e o aluno me disse, aluno do 7º ano, que tinha ido dormir 2 horas, 3 horas da manhã. Né? Então, o que acontece? A criança, ela não vai conseguir se concentrar, porque durante o sono, né, a gente tem 2 tipos de memória no nosso cérebro, que é a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, tudo que a gente aprende durante o dia fica nessa memória de curto prazo. E é durante o sono que essa memória vai ser esvaziada, né? Tudo que a gente aprende vai lá para outro compartimento, né? E vai fazer aqueles links, aquela conexão de tudo que a gente já sabe. Então, se a criança não dorme bem e no horário adequado, ela não vai conseguir esvaziar essa memória curta. Aí, no outro dia, esse local de memória curta não vai conseguir absorver nada. Então, dormir bem proporciona também, além do equilíbrio emocional, a criança aprender melhor, crescer melhor, certo? Então, é super importante, né, a gente trabalhar esse hábito do sono na criança. E os pais precisam, né, serem os protagonistas na educação. Então, muitos pais falam assim, não consigo, meu filho não dorme, não tem jeito. Né? Mas quem é que deve ser o protagonista na educação? São os pais, e os pais têm que favorecer esse ambiente para que o filho durma no momento adequado. Por que as crianças, os adolescentes, têm tanta dificuldade em se desligar? Pelo que eu observo ultimamente, né, o que acontece hoje em dia? A gente vive numa sociedade hiper, mega estimulada. Então, criança o tempo todo em TV, em celular, né, música, muito ruído. Eu não sei se era da tua época, mas antes era a televisão.
Então, tem gente que chega em casa, já liga logo a TV. Então, o filho, né, passa o dia todo trabalhando, chega em casa, fica no celular. Ou então vai fazer um monte de coisa, né? Eu até entendo que tem gente que trabalha o dia todo e quando chega em casa, mães, né, tem que fazer o almoço para outro dia e tudo, mas por que não envolver a criança ou parar um pouco e trabalhar com atividades que vão desacelerar a criança? Sabe? Uma leitura em voz alta, um quebra-cabeça, né? Eu até passei algumas imagens, alguns vídeos para você, né, mostrando como é que a gente faz. Como é que a gente faz na rotina de live, né, para desacelerar? Evitar atividades que vai aumentar muito o pico de cortisol no período noturno, por exemplo. Uma atividade física muito intensa vai desfavorecer o sono, né, para a gente iniciar o sono noturno. Você pode mostrar, Tauan, enquanto ela conversa com a gente, como é que funciona? Mostra as fotos da live para a gente, Tauan. Como você fala, isso. Como é a rotina de Lai, tá? A gente pode falar que Lai, por exemplo, é uma criança de quantos anos? Ela faz 4 agora, dia 18. A Lai, ela não tem acesso a telas, por exemplo. É isso? Não tem acesso. Então, quando a criança não tem acesso à tela, né, quer dizer, a maternidade, educar um ser humano é um esforço grande. E quando você não usa, né, as telas, vai te dar muito mais trabalho, porque você vai ter que substituir por outras coisas. Mas o brincar, né, se conectar com quando a gente se conecta com essa criança, o que acontece? Essa criança, ela se sente mais segura, sabe? Até para dormir sozinha. Então, lá tem uma rotina assim, não, tem alguns pontos que são fixos, é isso que eu oriento na rotina, deixar pelo menos 4 pontos fixos na rotina de uma criança. Isso é para qualquer idade, né? E até para a gente, né? Nós adultos. A gente precisa fixar o horário que a gente vai dormir, né? De adormecer, o horário de acordar, horário para almoçar e horário de jantar. Então, se você estabelece esses 4 pontos, né? Deixam fixos, a criança vai ter um norte, né? Porque a criança, quando a gente chega ao mundo, a gente chega com os sentidos desordenados. E a rotina do sono proporciona isso, ordenar os sentidos. Porque a criança tem uma vontade fraca. A vontade é uma das faculdades da gente que a gente vai fortalecendo aos poucos. Então, o que Lai faz? Lai acorda por volta de 5h30, 6 horas da manhã. É cedo? É. Isso todos os dias, por mais que a gente saia um pouquinho da rotina, vá para alguma festa, chegue 9 horas da noite, 10, ela vai acordar, porque já funciona como um relógio biológico, sabe? Ela já está assim, a rotina já está tão incorporada que uma vez que eu saia, ela volta a acordar no mesmo horário. Então, dorme por volta de 7h30, 8 horas da noite e acorda entre 5h30 e 6. Então, ela faz o quê? De 8 a 6, 4, com mais 6, 10 horas de sono noturno, mais 1 hora de soneca, que eu deixo fazer depois que ela chega da escolinha. Né? Por mais que ela não queira, né? Porque a criança com 4 anos, ela resiste um pouquinho a fazer a soneca. Mas eu proporciono o ambiente para que ela faça. Entendeu? Então, aí à tarde, faz alguma atividade com a gente, ou então orienta a pessoa que trabalha comigo para fazer alguma atividade com ela, quando eu não estou aqui. Aí eu chego no final da tarde, eu sempre levo ela numa praça, para ela gastar energia, porque criança até 6 anos, ela precisa se movimentar. E aí, quando chega em casa, para desacelerar, eu uso, né? O Tomás chega e brinca com ela de se esconder, ou um quebra-cabeça, ou conta a historinha, né? Inclusive, leitura em voz alta é uma oportunidade de você se conectar com o filho, mesmo aquelas crianças que já sabem ler, né? Porque a gente tem uma crença que a criança já sabe ler, eu não preciso mais ler para ela. Ao contrário, você precisa, porque o processo de alfabetização, ele acontece, né? Acontece até ela chegar no ensino médio. Né? Porque primeiro ela decodifica as palavras, né, Adriana? Você que é da área de letras. Decodifica, né? Ela aprende. Mas a entonação, ela já vai aprendendo. A partir do momento que você vai lendo, ela aprende entonação e é uma oportunidade de você se vincular com a criança. Bom,
Eu tenho aqui minha última perguntinha, mas se você tiver algo para acrescentar, você disse que o outro papel seu, enquanto consultora, é a questão da separação, né, da cama. Você me acompanhou na minha primeira gestação e uma das coisas que colocaram com as minhas leituras na minha cabeça é que eu não deveria, né, dormir com as minhas filhas. Então, assim, eu já cheguei separada, né? É, gêmeas. E hoje não, na minha segunda gestação eu já pensava diferente. Como é que se dá isso? Criança e cama de mãe e de pai. É combinação correta, incorreta? Vai de teoria para teoria? Se é correto ou não? Quando é que isso se dá? Como é que dá essa ruptura? Como é que se dá essa ruptura? Como é que é isso, Císia? Ó, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a criança durma, né, com algum adulto até os 6 meses de idade, né? Mas no quarto, um adulto no quarto, com ela no ambiente seguro, no caso, o berço, né? A cama compartilhada, a criança, o recém-nascido dormir com os pais, né, precisa de algumas instruções, né, para a questão de segurança. Não pode uma terceira pessoa estar, cuidado com os cobertores ao redor, entendeu? A criança não pode estar coberta, porque ela corre o risco de sufocar. Então, assim, a questão da cama compartilhada, se a gente for ver assim, no primeiro momento, né, antes da criança chegar, o casal pensa em quê? Ele pensa no enxoval, ele pensa na questão do berço, da roupinha, da babá eletrônica, mas aí a criança chega e ela acorda de 3 em 3 horas, né? Ou até mais, né? Ela acorda de 2, eu, inclusive, acordava de meia hora. Eu colocava a cabeça no travesseiro e acordava novamente, porque minha filha tinha associação de mamar para dormir, entende? Então, com as demandas, o que acontece? Pelo cansaço, a mãe vai e cede, deixa a criança dormir com ela. E o que acontece? Né? Esse hábito vai se perpetuando, certo? Então, ao meu ver, assim, quando uma família me procura, o que é que eu faço? Eu tento mostrar, né, se a mãe quer realmente a cama compartilhada, mas a criança dormindo bem, tá tranquilo. Só que acontece que a criança vai crescendo e a criança dormindo com os pais, aquilo gera um desconforto, né? Eu não sei para você, mas eu não consigo dormir toda encolhida na cama. Eu acho desconfortável. E eu acho que para o desenvolvimento da criança, né, é importante ela ganhar essa autonomia de dormir sozinha, sabe? Mas aí eu deixo sempre para a família optar, né? Qual é a melhor, qual é a melhor opção para a família. Se para a família está tudo bem, eu oriento para que ela trabalhe a rotina, para que a criança durma pelo menos às 10, 11 horas de sono seguidas, a depender da idade, né? Porque a gente não vai querer que a criança de 2 meses, um mês, durma 10 horas seguidas, que isso não vai acontecer. Porque outra coisa que eu queria falar também sobre a cama compartilhada é que muitos pais, né, eles trabalham o dia todo e acham que é aquele sentimento de culpa por trabalhar o dia todo, vai e cede e diz assim, não, vou deixar ele dormir comigo, já que ele não fica o dia todo comigo, eu vou permitir que durma. E cria a ideia, né, que o fato de dormir junto vai fortalecer o vínculo. Mas dependência é diferente de vínculo forte. Você pode se vincular com seu filho de outras formas, né? Inclusive, como eu falei, né, na leitura, no brincar, né? O brincar é uma das linguagens da criança. E isso promove conexão. Perfeito. Bom, já são 8 horas e 20 minutos, tá? Eu queria que você deixasse seu contato para as pessoas interessadas. Quero me despedir aí de Adriana Mota, vai descansar um pouquinho as mãos, tá? Nailton, boa noite, tá? Boa noite para você. Nailton, intérprete de Libras. E deixa teu contato, Císia, por favor. Císia, consultora materno-infantil. As mães interessadas. Teve uma mãe que disse que estava passando por esse processo agora, né, de tirar a filhinha de 7 anos dormindo com ela, a Verônica, se não estou enganada. Um abraço para o Cal Preto, tá? Que
cede aqui os estúdios dele para a gente, para o Papo Reto, né, para o Conversação. Depois, aqui a Verônica Reis, tá, que deixou aqui. Deixa teu contato, por favor, Císia. Deixa eu te falar, eu vou falar rapidinho. Essa questão da cama compartilhada com crianças de 7 anos, inclusive eu já prestei consultoria a um casal, né, do Rio de Janeiro, na época, que fazia cama compartilhada com a criança de 7 anos, né, que tudo é possível, né, basta a gente perseverar, né, e procurar ajuda, né, se isso está incomodando, procurar ajuda, se não, tudo tranquilo. Meu contato, né, meu Instagram é ABC do Soninho, né, lá tem o meu telefone, vocês podem ir lá no link da bio e clicar, que fala diretamente comigo. E estou lá, e se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar uma mensagem lá no Instagram, que eu respondo assim que possível. Ok, muito obrigada. Tauan, tem como a gente ver o Tomás, que é o pai da Lai? Aí tem um videozinho dele contando história. Tem como a gente ainda dá tempo? Tem como a gente ver o Tomás contando historinha aí para Lai? Ou a gente já vai para o Nivaldo Cruz? Se der tempo, você já coloca aí, por favor? Olha, parece que vai dar. Vamos ver? Obrigada, viu, Císia? Muito obrigada. O trabalho de Císia é belíssimo e muito, muito importante, tá? Na vida de nós, mães e pais, tá? Acho que não rolou, né? Mas muito, muito obrigada. Agora, é muito difícil, né, Císia? Muito difícil. E é trabalhoso, né? Trabalhoso educar. É trabalhoso, é uma tarefa árdua, mas prazerosa, né? Quando a gente vê o resultado. O resultado. Muito obrigada, tá? Muito Eu obrigada que de coração, tá? Em breve a gente se vê novamente, tá certo? Bom, será um prazer. Se você ainda não está inscrito, não está inscrita no nosso canal, se inscreve, já curte, já compartilha. Se você conhece alguma mãe, algum pai que está passando por alguma situação, como foi a de Císia, né, que passou muito tempo sem dormir, né? Ou está passando, compartilha e já manda esse programa também, que vai ficar gravado, inclusive, tá bom? Bom, eu vou convidar agora o nosso amigo Nivaldo Cruz, tá? Que todos os programas de conversação vai estar conosco. Já que estamos falando de qualidade de vida, tá? Porque falar de filhos em rotina de sono, não só rotina de sono, mas rotina de vida e vida de qualidade. Daqui a pouquinho a Ana Karina entrando aí, falando de qualidade de vida, né? De práticas integrativas. O Nivaldo Cruz, ele separou um mote, né? Um poema, gente, que com certeza vai falar muito também, tá? Pra gente. Vamos lá? Cadê Nivaldo, Tauan? Manda pra gente. O Nailton fica na tela junto com o Nivaldo, né? Bora lá? Ó ele. Mari, que maravilha, coisa boa, espero que estejas bem. E já vou dizendo, jogo, bebida, mulher. O vício e muita festança, desatinos de criança, todo jovem é o que quer. Senhor, como é? O jovem muito se ilude, toma tudo por virtude, mas o tempo é quem lhe dobra. Toda velhice lhe cobra com juros a juventude. Trabalha duro todo dia, sem ter tempo para comer. Só trabalho, sem lazer, consumindo energia, diz ser sua alegria. Orgulha-se dessa atitude, não há o que o mude, só o tempo é que lhe dobra. Toda velhice lhe cobra com juros a juventude. Corre atrás da riqueza, sem respeitar seu limite. Existe muito, acredite. Dizem até que a esperteza vive mesmo sem beleza, sem caráter ou virtude. Não existe a quem ajude, mas o tempo vem e dobra. Toda velhice lhe cobra com juros a juventude. Tudo que hoje se faz, amanhã tem consequência. Com ou sem consciência, correndo ou não atrás. O destino é que refaz essa conta em plenitude, ajude ou não ajude. Nem falta nem sobra, a velhice lhe cobra com juros a juventude. Mãe
e glosa desse seu compadre aqui. E só dizer, viva a cultura popular brasileira, viva a cultura popular, viva nós! Viva! Viva a cultura brasileira! Viva Nivaldo Cruz! Nivaldo Cruz, muito, muito, muito obrigada pela sua participação, tá? E aí, Ana Karine, boa noite para você. Tudo que hoje a gente faz, vem a conta um dia. Me conte aí, com juros. Caio, um abraço, Caio. A conta chega. Boa noite. Boa noite, gente. É uma satisfação estar aqui, né, com a Adriana mais uma vez. Inclusive, eu já achei, viu, nossa live, já enviei para você. Obrigada. Antes que você responda, minha irmãzinha querida, hoje me fez chorar, gente, com o vídeo que ela fez assim. Deixa eu apresentar, né? A Ana Karine. Um abraço para Lua. Lua é a filha dela, tá? É Lua aí. Que mais? São duas, né? Lua aí. Ana Gabriela. E Ana Gabriela. A Ana Karine vai se auto-apresentar, tá? Mas, profissionalmente falando, além de professora, diretora, ela é analista bioenergética, né? Trabalha com Reiki. Ela é aromaterapêutica e trabalha com ela é cristaloterapêutica também, né? Assim? Me conta, Ana Karine, a conta chega, mas quem é a Ana Karine? Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou alguém que precisou de buscar mais, né? Na verdade, quando a gente... minha formação é licenciatura em História, né? Depois a gente tem outra formação em Filosofia, em outras coisas. Amo ser educadora, nasci para isso, não tenho jeito, de verdade, né? Mas, assim, chega um tempo que a vida cobra. E quando a vida cobra, que a gente não consegue dizer o que é, mas que a gente sabe que está faltando alguma coisa, a gente tem que parar para refletir. Então, a partir disso, a gente começa a sentir angústias, cansaços, estresse, um transtorno de ansiedade que não tem uma explicação definida ou clara, uma depressão, ou até outras doenças também que são de fundo psicossomáticos, e que a gente começa a entender que tem algo que não está batendo. Então, foi a partir disso que eu busquei, né, como paciente, as terapias integrativas. Numa época ainda que essa prática de integrativa de terapias, né, elas ainda eram muito, vamos dizer assim, não eram muito conhecidas, não eram muito... não era algo de fácil acesso, na verdade, né? Então, quando a gente fala de práticas de terapias integrativas complementares à saúde, a gente não está falando de algo que seja empírico, a gente não está falando de algo que não tenha um fundamento científico. Ao contrário, se a gente for falar sobre terapias integrativas complementares à saúde, a gente está falando de uma lei de 2006, né, do Ministério da Saúde, que vai oficializar a prática dessas terapias integrativas, certo? E, inicialmente, eram somente 5, né? Que o MEC é ranço de professor, né, Adriana? Que o Ministério da Saúde autorizava. Com o passar do tempo, e as necessidades que foram aparecendo com essa vida louca que a gente leva, né? Em 2018, mais precisamente, foi assinado um novo termo, né, que ampliou muito, vamos dizer assim, a quantidade de terapias integrativas que são ofertadas pelo SUS, né? Então, a partir de 2018 foi ampliado para 29. O que eram 5 viraram 29, né? Então, assim, como são chamadas, né, as PICs. O que são as PICs? São as práticas integrativas complementares à saúde, que são ofertadas
pelo SUS. É comum? Não. Elas acontecem normalmente nos grandes centros de saúde. Por quê? Porque são práticas e terapias que exigem formação, óbvio, formação de qualidade, porque você vai estar tratando com o ser humano. E tem um fundo científico e clínico. Então, a gente não está falando aqui que a gente vai estar diagnosticando ou prescrevendo algo que não seja complementar ao tratamento convencional, certo? Então, das milhares das 29 práticas de terapias integrativas, eu trabalho com algumas, né? Certo. A análise bioenergética, a aromaterapia, eu não coloquei a cromoterapia, a meditação, reflexologia, Doin e por aí vai, certo? Existem outras muitas, mas é importante que a gente se atenha a alguns cuidados. Fale, princesa. Primeiro, pode deixar essa imagem, por favor, Tauan, pode deixar a imagem. Deixa o comentário de Cal, que você já botou 3 vezes e eu não li, desculpa, Cal Preto. Salve, salve, esse programa de Adriana Matos tem o poder da ação, na força da conversação, com poesia, rimas, fotos e canção. Olha, poetizando aqui. Um abraço grande para o Nivaldo Cruz, um grande abraço para o nosso amigo Nivaldo Cruz. Um abraço também para você, viu? Lua, a filha aí da Ana Karine, excelentes lives. Gente, eu não consigo ler rápido assim, meu querido diretor. Paulo Costa, boa noite, minha Cari. O cantor Paulo Costa? Ou é outro Não, Paulo professor, Costa? É o professor também, né? O Gerson Muti. Ô, Ana, bom, depois se você pudesse, para nós leigos, leigas, né? Assim, o que vem a ser a terapia, né? Ou a prática integrativa, e você chegou a falar de diagnóstico, né? O que vocês levam, né, o terapeuta integrativo leva em consideração para nos dar um diagnóstico? E o Tauan colocou aí uma foto, eu escolhi essa foto porque eu lembro muito bem que você, lá nos primórdios da educação, quando você já se interessava e já estudava, você trabalhava já com dança bioenergética. Olha, gente, não dá no programa de uma entrevista de 20 minutos, que a entrevista com ela vai no máximo até 52, 53, falar de todas as práticas. Depois a gente pode fazer um programa, tá, separadamente. Mas a dança bioenergética, a terapia, né, bioenergética, o que é isso? Quais são os benefícios? Mas o que vocês levam em consideração para nos dar esse diagnóstico? Primeiro, assim, é muito importante que a gente entenda que as práticas integrativas, de um modo geral, ela olha o ser humano na sua integralidade, ou seja, nós somos um organismo complexo que precisa ser visto o todo, certo? Isso é uma questão. Questão de como chega alguém para a gente, naturalmente ou primordialmente, deve chegar para um terapeuta, de qualquer que seja a terapia integrativa, depois que ele passa por um profissional de saúde e que já tem um diagnóstico e a própria pessoa se interessa, busca ou o próprio profissional da saúde indica, certo? Deixando claro que é importante que a gente busque profissionais que tenham uma formação, né? Que a gente prime por isso, por uma boa indicação, e ainda assim não quer dizer que você vá se adaptar, pode ser que você queira mudar também, tá? É importante que a gente perceba o seguinte: na época em que eu estava no Gestan, em 2011, 2012, 2013, né? Ali, na verdade, não era bioenergética, era biodança. Biodança. Né? Eu já fazia trabalho com os meninos do ProMI de biodança. Isso aí. Na bioenergética, na verdade, como o atendimento ele pode ser clínico e individual, com uma abordagem psicoterápica corporal, nós não fazemos o papel de maneira nenhuma de psicólogo. Nosso papel não é esse. O nosso papel é trabalhar
o potencial energético de vibração, de restabelecimento, de cura através da respiração e de desbloqueios na bioenergética, certo? Na biodança, que também é uma das terapias integrativas, né? A gente utiliza a dança para desenvolver no grupo o sentimento e a construção de um vínculo possível. Mas naquele momento não tinha como a gente aprofundar muito, porque nós estávamos lidando com adolescentes. Mas isso, de alguma forma, já mexia com eles. Em que perspectiva? Na perspectiva de que nós estávamos lidando com seres humanos numa fase do desenvolvimento em que eles estão cheios de energia, pedindo afeto, né? Gritando por afeto, e, ao mesmo tempo, em ebulição. Então, era um momento em que a gente respirava, era um momento em que a gente dançava, era um momento que a gente fazia as coisas muito juntos, em algum momento mais separado. E essa foto que você postou aí, né, é justamente um dos pontos primordiais da análise bioenergética. Porque a análise bioenergética ela tem uma abordagem que é clínica individual e tem a abordagem do grupo de movimento, né? E no grupo de movimento que a gente está assistindo aí nessa imagem é justamente o momento que a gente faz um ground e o arco para frente. É quando o Lowen diz assim, quando a gente não aprende a se curvar de maneira... como é que eu posso dizer? De maneira passiva, quando a gente não quebra o nosso esquema corporal a partir da nossa necessidade de se curvar e respirar nesse lugar, a vida vai nos quebrar e nos dobrar. Aí você escolhe se vai ser de uma maneira mais dolorida ou menos dolorida. O bambu, né? Exatamente. E aí o que acontece? É vida pura, porque a partir do momento que a gente se dobra no sentido de fazer um arco desse, que aparentemente pode não ter nenhum significado, para a gente que é analista bioenergético, é uma vírgula no nosso processo. Porque você vai sentir que você vibra, você vai sentir que você está vivo, vai soltar a sua respiração, e no final das contas, a gente começa a descobrir que água parada cria limo, né? E a gente pode estar associando o movimento corporal com consciência. E é para isso que a gente trabalha com a prática integrativa, seja ela de que natureza for. Levar luz àquilo que não está legal, né? Agora, eu ia perguntar, as terapias integrativas são indicadas para quem ou para quê, mas você mesma disse, né? Eu acho que para todos, para todas, e para quem sente a necessidade. Agora, não há necessidade, pelo que eu estou entendendo, de você dissociar o tratamento, né? Tratamento que você está fazendo com a medicina normal, ok? Com as terapias integrativas. É isso Observe, eu entendi? É o mais prudente. Então, a gente vê que é muito comum, por exemplo, nos hospitais, que as terapias integrativas elas entrem como um complemento para suavizar o processo, para desenvolver consciência na pessoa, para que ela tenha uma sobrevida, em alguns casos, por exemplo, terminais, aonde ele tenha mais satisfação de estar naquele processo e até compreenda o processo pelo qual está vivendo. Então, por exemplo, quando a gente fala de homeopatia, né? A homeopatia é uma prática integrativa, né? E aí o que acontece? A gente vai a vida toda para buscar um médico, né? E para a medicina alopática. Você simplesmente não pode dormir recorrendo à alopatia e acordar para a homeopatia. Seu organismo precisa de desmame, seu organismo precisa de tempo, né? Então, a gente também não pode simplesmente chegar para uma pessoa e dizer abandone toda a medicação que você está tomando e vamos tomar floral. Isso não existe, né? Então, o sensato, o recomendável, inclusive pelo próprio Ministério da Saúde, é que a gente associe, e a partir do momento que a gente vai trazendo para a consciência os porquês, inclusive, daquele adoecimento, daquela necessidade, aos poucos o tratamento vai até avançando, né? Então, existem terapias integrativas que a gente pode fazer, a depender da necessidade, uma vez a cada semana,
2 vezes na semana ou 2 vezes no dia. Então, se você faz meditação, o ideal é que você faça no mínimo 2 vezes por dia. Se você faz um reiki, né? Pode ser que você necessite fazer até 3 vezes na semana, dependendo do caso, e depois vá diminuindo. A acupuntura, eu já cheguei a fazer acupuntura 3 vezes na semana e por conta da fibromialgia, né? Então, assim, existem casos e casos, e o tratamento sempre foi associado, porque é um organismo que vem sendo tratado a vida toda, porque, assim, graças a Deus, existe a medicina convencional e a alopatia. Isso é real, né? Da mesma maneira que a gente tem que ter consciência que a medicina convencional e a alopatia, ela não trata a causa dos nossos problemas, inclusive os de fisiológicos, não estou falando só de fundo emocional, trata o sintoma. O que vai tratar a causa é o conhecimento dos porquês daquilo estar acontecendo e o porquê de passar por esse processo. E toda e qualquer prática integrativa leva para isso, para esse lugar, né? Então, por exemplo, no meu caso, normalmente quando eu tenho que atender alguém na anamnese, pode ser que aquela pessoa precise que a gente trabalhe somente com reiki e com aromaterapia, mas pode ser que a gente só possa, no início, trabalhar com aromaterapia e cristal. Pode ser que depois a gente trabalhe somente com a meditação. E aí, o que é que a gente vai fazendo? A gente vai vendo o caso a caso, né? O que é mais importante de tudo isso é a gente perceber que a ciência, ela dá as mãos, certo? Ao conhecimento que foi desenvolvido, sobretudo no Oriente. E isso é fato. A maior parte dessas técnicas e práticas integrativas com as quais hoje a gente trabalha, elas são fruto do Oriente. Ainda que a gente vá falar de uma aromaterapia, que o berço é na França, mas a gente sabe que a aromaterapia ela data da época dos faraós, né? Então, assim, se a gente for voltar um pouquinho no tempo e lembrar das nossas avós, a gente vai ver que se colocava pitanga dentro de casa para o cheirinho exalar. E isso tem um significado. Pitanga, laranja, limão, tudo isso é antidepressivo natural. Um chazinho de casca de tangerina tem seu lugar, né? Ferver uma casca de tangerina, depois passar um pano na casa, é adstringente energético. Então, tudo isso, gente, são práticas que eram muito comuns com os nossos ancestrais. Desde dos donos da terra, né, dos povos originários, assim como os negros africanos. Então, assim, tem muita sabedoria ancestral envolvida nesse processo das práticas integrativas. E não é à toa que foi autorizado, né? A gente não está falando aqui de algo que foi inventado que é para ser feito de qualquer jeito, não. Inclusive, fitoterapia é uma técnica, né? Uma prática integrativa e que mata, se não for feita da maneira correta, com um profissional que possa estar fazendo, né, um diagnóstico, receitando alguma coisa. E tem um professor meu, né, meu professor de cristal, que ele tem uma frase que me faz pensar muito sempre, né, Adriano Mendes. Ele diz assim, que a maior parte do nosso adoecimento, seja ele de que natureza for, resulta do nosso distanciamento com a natureza, né? Da natureza como um todo e da nossa natureza, né? Porque, assim, nós fazemos parte de todo esse ecossistema. E as práticas integrativas, na verdade, elas vão trabalhar o nosso lado biopsicossocial. Então, não é uma coisa de pensar só em mim ou só nos meus, é pensar em mim, nos meus e no todo. Então, a gente que trabalha com pessoas, a gente que, nesse universo, a gente precisa muito mais de abrir uma caixa de remédio e tomar um comprimido e amanhã acordar e fazer tudo da mesma forma, né? Pode acontecer? Pode, porque a gente vive num sistema extremamente, como é que eu posso dizer?
que nos cobra, né, a funcionalidade. Você pode até não estar bem, mas você precisa funcionar, você precisa levantar. E a lógica da caixinha de remédio é essa. Se você estiver funcionando, está tudo bem, não importa como você está por dentro. E partindo do ponto de vista que as práticas integrativas, elas também levam em consideração a nossa dimensão espiritual, seja ela qual for, e aí não existe sectarismo religioso, né? A gente pode pensar que é realmente algo que é integral. E se é integral, a gente precisa olhar para dentro, né? A gente precisa perceber que não existe uma Ana Karine, mãe, professora, terapeuta, mulher, filha, amiga. Eu sou esse complexo, esse organismo todo complexo, e que não dá para separar, ainda que em alguns momentos eu precise focar. E é preciso que a gente aprenda também a respirar, né? Como eu falei no vídeo, né? A gente tem muitas demandas, a gente precisa fazer muitas coisas, realizar muitas coisas, e a gente deve, mas a gente precisa buscar ter uma rotina, né? Como Císia falou, eu acho que muito mais de harmonização interna. É sempre que a gente consegue? Não. Mas isso tem que ser uma busca, porque senão o único caminho é o adoecimento. E se a gente compreende que nós não somos só um corpo físico, fica mais fácil. Um abraço aí para a Josinete, que está acompanhando a gente, a Maria das Neves, professora da UNEF, professora lá da UF, do Gastão. Aí a Maria das Neves, né, gostando muito do programa. Cálculo como outro, parabéns aí, Josinete Teles, né? Cálculo como outro comentário. Marcos Arraes, top. Paulo Costa também canta, viu, Karine? A Verônica Reis, muito interessante. Olha, você falando aí, e aí me vem assim, você está falando da importância da respiração. Eu acho que a gente não sabe respirar direito, e a gente pouco ou não medita justamente por conta desse mundo, ou dessa vida acelerada que a gente vive, né? Eu mesma, eu confesso que sou uma pessoa muito ansiosa. O conversação mesmo, ele me deixa muito ansiosa, porque eu sou muito acelerada, acho que você me conhece, o pessoal do Gastão me conhece muito nesse sentido. Parabéns especiais para a entrevistada, a Ana Menezes, parabéns pela conversa. Eu sou muito ansiosa no sentido de meu cérebro ser muito acelerado, a criatividade, né, nesse sentido de já pensar no próximo conversação, é você falando e novas ideias surgindo, é a Císia falando e novas ideias surgindo. Tem conversação já na cabeça já para março, final de março, né? Enfim, então essa minha dificuldade de desacelerar, como diz você, e como disse Nivaldo Cruz, né, no poema, a conta quando vem pesada, né? A conta quando vem, como diz nosso buco maxilo, Tiago, vem dente travando, né? Cabeça doendo, estômago doendo. E aí eu sei que você já disse, mas aí para a gente encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse essa mensagem forte aí para a gente. Você precisou passar pelo que passou, tá? Eu acho que você chegou a contar na nossa live, inclusive, para que você buscasse essa vida que hoje você traz, né? Que você leva, traz e leva é ótimo, né? Como não esperar por esta vida aí, tá? Para a gente conseguir respirar melhor. A Ana Menezes, ai meu Deus, a Ana Menezes é a minha cunhada. É a Rita. O Júnior, assim, então, Rita, ó, beijo no coração, Ritinha, beijo no coração. Ela está aqui lembrando que a Ana Menezes é a minha cunhada, porque eu só conheço por Rita. Cheiro, meu amor, um grande abraço para você e para o Carlito, tá bom? E aí, Ana Karine, a gente encerra a tua entrevista, por favor, com essa fala. Drica, observe, eu não sou menos acelerada que você, não, viu? Eu também sou bem aceleradinha, sabe? Aceleradíssima. Tô melhor.
muito melhor. Mas é um processo, não dá para a gente virar uma chave e eu dormir de um jeito e acordar de outro, não. A gente precisa perceber o corpo da gente, perceber como é que a gente funciona, quais são as nossas limitações e criar mesmo um kit de sobrevivência para além das caixas de remédio, para além que são reais e que a gente faz uso, né? Isso é fato. Mas a gente precisa compreender que em algum momento a gente precisa usar outros recursos que nos devolvam a nossa essência. Porque o pior de tudo é que nós fomos educados e formatados para nos tornarmos essas mulheres que nós nos tornamos. Poxa, a Adriana é uma figura massa. A Adriana é muito bem sucedida em tudo que ela se presta. E quando eu digo isso, eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor, e você sabe disso, né? Ana Karine é muito bem sucedida, porque eu faço o que eu gosto, né? E eu busquei fazer o que eu gosto. Mas tudo isso também tem um preço. E a vida, ela não pede dois altos, né? Tudo acontece agora e ao mesmo tempo, e quando você termina de resolver uma questão, daqui a pouco tem milhares de outras ao mesmo tempo. O que a gente não pode esquecer é que a gente precisa buscar a nós mesmos através de algo que faça com que a gente se sinta vivo. Vivo no respirar, vivo no olhar, vivo no enxergar, vivo no amar, vivo no ser amado, vivo, inclusive, para sentir as nossas vulnerabilidades, porque são os momentos de maior vulnerabilidade que a gente está mais forte. E tem momentos que a gente está assim, que a gente não gostaria de ouvir isso, mas é real, porque quando passa, é assim que a gente se sente. Poxa, se eu não tivesse vivido isso agora, nesse momento, eu não poderia estar agindo nem pensando dessa forma. E ser mãe é isso. Então, assim, não são todos os dias que são flores. Ser educadora, você sabe melhor do que eu como é. Viver nessa vida não é. A gente não veio para aqui a passeio, né? A gente não veio para aqui a passeio. A gente veio para dar. A gente veio para dar muito mais do que receber. E para a gente que trabalha com gente, que gosta de gente, que cuida de gente, existe sim dentro de nós um potencial de vazio que a gente tenta preencher cuidando do outro. Quando você cria um canal desse para falar sobre temas dessa natureza, isso está falando muito mais sobre você do que as pessoas que estão assistindo, né? E assim sou eu. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa respirar mais, a gente precisa meditar mais, e meditar numa perspectiva de não ter que parar de pensar. Ao contrário, a gente pode continuar pensando. Agora, a gente precisa desenvolver o estado de presença. Eu estou aqui, eu estou respirando, eu estou vendo, e uma hora o pensamento vai. E aí, atividade física, e aí a gente vai vendo o que é que a gente pode adequar à nossa rotina, que nos faz muito bem. Então, é isso. A pedrinha aqui do amor, tá? Beijo, em homenagem ao meu amor e também a Mulher das Pedras. Tá certo? Verdade, eu também, eu estou aqui com quartzo rosa e com esmeralda. Muito obrigada, tá? Beijo no coração. Que Deus abençoe. Amém, axé, meu amor. Axé, assim seja. Assim seja. Olha só, como sempre, a gente encerra aqui o nosso programa, entre aspas, tá? Porque a gente vai voltar para falar da Adriana Mota, vai falar do Nailton. Quero parabenizar também o nosso Buco Maxilo, o Tiago Leite, que hoje é dia dele. E abraçar todos vocês que estiveram conosco. Já se inscreve no canal Adriana Matos, tá bom? Porque agora a gente vai mostrar poesia por meio de imagens. Eu quero trazer aqui a tela, por favor, Tauan, a autoestima em forma de fotografia, trazer aqui fotos da nossa querida Aurenice, lá de Tucano, cidade que já a caminho, né? É sertão, né? Sertão da Bahia, já a caminho, assim, da minha terra. Cal, axé conversação, axé Adriana Matos, axé entrevistadas, internautas. Enquanto o Tauan coloca na tela, Lucimar Teles, queremos mais. Em breve.
Próximo programa é dia 27 de fevereiro. Enquanto isso, eu preparei um textinho aqui, tá? Enquanto vocês assistem aí as imagens, são 4 imagens de Aurenice, de mulheres belíssimas fotografadas por ela. Eu preparei um textinho aqui para vocês, tá? Pode me tirar da tela, por favor. Deixa só a Adriana Mota, por favor, Tauan. A autoestima é amor próprio. Amor próprio é um alimento a ser dado ao nosso corpo, à nossa alma. Isso mesmo. Mesmo numa sociedade que insiste em nos ensinar a ter de nós mesmas olhares tão distorcidos, que ignoram nossas belezas, ignoram nossas qualidades. E esse trabalho aí de Aurenice, pode passar a próxima foto, por favor, Tauan, é uma verdadeira experiência estética visual, em que ângulos, sorrisos, autoaceitação são os melhores ingredientes. Vejam aí, vocês vão ver aí mais 2 fotos. E eu achei perfeitas as fotos de Aurenice. Eu não conheço, mas a próxima são 2 figuras que eu conheço e são amigas da gente. Essa é a filhota dela, né? Essa aí, não é? Essa aí é. Na próxima. É porque lá a tela já está atrasada. Mas a próxima tela é a filha. Isso. Isabela. E agora vocês vão ver uma amiga da gente também. Isso aqui, a Chá. Já esqueci o nome dela. Jaine. E aí, a nossa fotógrafa belíssima, nossa amiga maravilhosa, Aurenice. Tá bom? Beijo para você. E você que é fotógrafo, manda foto para a gente, para os nossos próximos programas. A gente também está apresentando aqui no nosso programa, tá bom? E tem foto também de Cal Preto, claro, não podia faltar. Eu pedi que o Cal também mandasse algumas fotos da natureza, tá? Porque nessa área de desacelerar, de respirar, de nos fazer enxergar, de se enxergar, da gente se amar, do sorrir para si, né? A gente tem na fotografia do Cal Preto a oportunidade de apreciar o céu, de apreciar o sol, de apreciar o pôr do sol. Você vai ver umas outras fotos que ele mandou para a gente, de apreciar flores, isso mesmo, de apreciar amores através do verde, do colorido. Olha que foto, gente, de Feira de Santana, da Presidente Dutra. Olha que foto. É o mundo natural como inspiração estética, né? Renovando o nosso olhar. A Josinete dizendo aí, muito bem, estou adorando. E é o mundo natural como... Olha, gente, a flor do maracujá, como inspiração estética, renovando o nosso olhar por meio da natureza. Muito obrigada aí ao Cal Preto, muito obrigada aí a Aurenice Fotografias. Olha que belíssima foto lá de Guaimbi, Bahia. E você que é fotógrafo, você que é fotógrafa, você que não é fotógrafo e não é fotógrafa profissional, entre em contato com a gente também, para a gente poder estar selecionando as suas fotos, tá bom? Então, muito obrigada. Olha, hoje é dia do bucomaxilofacial e eu quero parabenizar um profissional, tá? Que é nosso cliente, mas antes de qualquer coisa, é aquele profissional, bota na tela, por favor, esse maravilhoso ser humano, que é o Tiago Leite, doutor Tiago Leite, que atende na Niro e também atende na Cirface, tá bom? Se você não conhece, quer o contato dele, é o @ doutor Tiago Leite, tem na bio, tá? Tem a foto dele aí, Tauan, e a gente se despede com essa foto e eu vou voltar para dar o contato da Adriana Mota e do Nailton. Tem foto do Tiago, Tauan? Tem não? Então procura lá no @ doutor Tiago Leite. Olha só, agora eu quero microfone. Microfone, tem como o Nailton falar? Aí, o Tiago Leite, tá? Um grande abraço para o nosso doutor aí, tá?
Parabéns aí por trazer não só sorrisos, mas devolver autoestima para muita gente, devolver vida de verdade para a gente. A gente está encerrando o nosso programa e eu quero que Nailton entre aí. Tem ou ele já foi dormir? Tá com a pequena? Por quê? Porque eu quero que a gente abra a tela. A gente vai encerrar um dos dois falando, por favor. Eu quero, por favor, alguém falando e o outro interpretando. Abre o microfone, por favor, Tauan. Por quê? Primeiro que eu quero agradecer, do fundo do coração, esse sempre foi meu sonho, tá? Eu sempre quis lives ou um programa em que intérpretes de Libras pudessem estar conosco. Só que a gente não tem grana para pagar, né? E vocês estão conosco nesse projeto, certo? Porque a gente acredita que os surdos e as surdas ainda estão muito, muito, muito de fora de tantas informações. Eu estou com educação de surdos desde 2005, minha especialização que eu fiz. 2005, Adriana? Acho que foi. Não, que 2005? Tem pouco tempo. Eu conheci a Adriana. Foi quando eu conheci a Adriana, foi 2011, alguma coisa assim. 2005 foi uma outra especialização. Então, assim, eu também creio, né? Eu acredito que toda empresa que se preze, tá? Eventos, grandes, pequenos eventos, precisam ter a presença de vocês, tá? A empresa inclusiva, certo? A empresa inclusiva, ela vai estar sempre à frente de qualquer outra empresa. Então, primeiro eu quero agradecer e depois eu quero saber, tá? Vocês trabalham em eventos, vocês podem ser contratados? Como é que funciona? A gente pode divulgar o telefone de vocês de boa aqui? Abre o telefone, não, o microfone deles aí, por favor. Pronto. A gente Tá pode divulgar tímido. Eu estou tímido. Porque, Olha, assim, você para não falar, não sou muito eu para falar, não. Não, com a Mas boca, assim, não. a gente trabalha assim, a gente faz diversos trabalhos no dia a dia, porque o performance é uma profissão e nós também precisamos também para receber também, né? Sobreviver, que faz parte da profissão. Mas, assim, o que precisar de nossa visibilidade, estamos aqui à disposição para auxiliar, e que realmente é a coisa necessária mesmo, porque a comunidade surda de Feira de Santana é uma comunidade muito grande, muitas pessoas estão envolvidas, muitos já estão em alguns acessos da comunidade, da sociedade em si, como algumas indústrias, como alguns locais em si, ou a comunidade em si mesmo, que necessitam de acessibilidade. E a Libras promove essa acessibilidade. De um tempo para cá, se tem tornado bastante comum, né? E não só dentro de uma escola, desde 2011, como você bem falou, há muito tempo passado, mas também em vários eventos, como shows e outras coisas. Então, por isso que a acessibilidade é muito importante. Isso, inclusive, eu já quero mandar um alô para o pessoal do Área Hall, tá? Por que o Área Hall? É Área Hall que a gente pronuncia? Porque é o que eu tenho ouvido falar em muitos shows agora, ultimamente, né? Então, desde já, né? Muitos shows aí, certo? Sim. Surdo em shows, sim. Surdos em shows, sim. Então, acessibilidade, né? Com a presença de intérpretes em discursos, a presença de intérpretes em grandes reuniões. Então, a gente vai deixar aqui o contato de vocês. É o 759-8188-7998, ok? E aí depois a gente também vai deixar aqui na descrição desse programa que vai ficar gravado, tá bom? Muito obrigada de coração. E como eu sempre costumo falar, eu sou professora também, as pessoas confundem muito. Eu também não trabalho por amor. Eu trabalho com muito amor. Por amor não, que eu preciso disso aqui, né? Tá? Aqui a gente está trabalhando, sim, por amor, por enquanto, mas há de chegar e a gente vai estar de boa partilhando aqui, sim, tudo que a gente puder para viver, tá bom? Um grande abraço para vocês, tá? E até breve, tá bom? Até. Próximo programa, dia 27 de fevereiro, um especial belíssimo, tá? Capão especial. Mas antes disso, depois do carnaval, vai ter um Enem especial no canal Adriana Matos, tá bom? E também dia 27 de fevereiro no canal Adriana Matos. Desde já se inscreve no canal Adriana Matos, já deixa o like, já coloca aí, ó, aperta o sininho. O programa de hoje vai ficar lá no canal Adriana Matos, tá certo? E
já compartilha com os amigos, tá bom? Beijo no coração. Tauan, nosso diretor, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Até breve.